A vida do crente é isso, irmão. Obrigado, Jesus. Aí? O crente não tem muito o que inventar para ser feliz. A vida do crente é uma vida simples e abençoada. Porém, nós temos um adversário terrível, que sempre quer roubar da gente essa felicidade de uma vida boa, simples, que o Senhor Deus nos dá saúde, nos dá o nosso sustento, a gente tem onde dormir, a gente tem uma vida boa. Mas a gente tem um adversário horroroso, terrível, que está sempre tentando tirar essa felicidade da gente. A gente tem um adversário terrível que está trabalhando todo dia, 24 horas, para que a gente faça alguma besteira e perca essa felicidade, essa tranquilidade, essa vida boa. Ah, pastor, é o Satanás, o diabo. Não vou nem falar dele hoje. O maior adversário que você tem é você mesma. É você mesmo. É a nossa natureza ruim. Porque Satanás só passa a ter alguma autoridade sobre você, crente, se você pisar na bola, se você der legalidade, se você fizer bobagem e continuar insistindo na bobagem. E aí Satanás passa a ter como te acusar diante do trono de Deus. Pode tentar se aproximar mais de você para lançar uma enfermidade. Pode tentar se aproximar de você para trazer uma guerra espiritual, transformar sua vida no inferno. Mas tudo começa quando você mesmo, você mesma, com a sua língua, com a sua boca, com as suas imaginações, a nossa carne. Então o maior adversário, Raimundo, que a gente tem para continuar tendo uma vida boa é a gente mesmo. Nós somos o nosso pior inimigo. Repito, porque se a gente se mantiver crente todo dia, lendo a Bíblia todo dia, orando todo dia, cantando louvores todo dia, falando em línguas espirituais todo dia, mantendo a presença do Espírito funcionando em nós todo dia, não tem diabo que aguente com a gente. Então, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. A natureza humana terrível. E o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo mandou Paulo escrever isso, exatamente isso. Digo, porém, andai no Espírito, ou pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça, os desejos, a concupiscência da carne. Então, esse primeiro versículo diz que nós, seres humanos, temos desejos, concupiscências, cobiças ruins. Por causa da herança de Adão e Eva, a gente já nasce com a tendência a fazer errado, a fazer besteira, a pecar. Mas a palavra está dizendo que se a gente andar pelo Espírito, ou em Espírito, ou no Espírito, a gente vence essa capacidade horrorosa que nós temos de fazer o que não presta, de pensar no que não presta, ou de deixar de fazer o que presta. A nossa natureza humana decaída tende a nos dominar se a gente não deixar o Espírito Santo nos dominar. Vou repetir. A nossa natureza humana decaída tem a tendência de nos dominar se nós não deixarmos o Espírito de Deus nos dominar. Agora pensa bem, como Deus é bom. No dia que você aceitou Jesus como Salvador, se tinha Preto Velho, Maria Mulambo, Zé Pilintra, Pomba Gira, Tranca-Rua dos Infernos, se tinha alguma coisa ruim dentro de você, teve que sair. Porque o Espírito Santo entrou para fazer morada. E quanto mais você deixar, como no pentecostalismo a gente diz, der lugar, dá lugar, varão, dá lugar, varão. Quanto mais você der lugar para esse Espírito Santo que está dentro de você, mais ele vai controlar esses desejos, essas cobiças ruins que você tem na sua vida, na sua mente, no seu coração. Ou o Espírito Santo te domina ou a carne te vence. O Espírito Santo te domina ou a carne te vence. Ou o Espírito Santo te domina e você tem que querer isso, ou a carne te vence. As pessoas que não têm Jesus como Salvador não têm essa possibilidade, porque elas são dominadas por espíritos malignos. E se essa pessoa que tem um demônio dentro dela
é uma pessoa que busca comunhão com esse demônio, arria despacho, bebe sangue, leva as suas oferendas e serve ali ao diabo, aí esse diabo vai fazer ela se parecer mais com ele, com o diabo. Por isso que quem serve os demônios vai ficando cada vez, eu ia falar mais ruim, é pior, né? Vai ficando mais ruim. Porque o demônio vai desfigurando a personalidade daquela pessoa. Quanto mais tempo aquela pessoa servir ao demônio, mais ela vai ficando ruim, demoníaca. O demônio vai danificando, alterando, transformando a mente, as palavras, os pensamentos, a maneira de agir daquela pessoa. Sim ou não? Sim. É assim ou não é? É. Agora, você que é crente, quanto mais você deixar o Espírito Santo operar na sua vida, aí é o contrário. Mas ele vai transformando você em alguém parecido com Jesus, mas ele vai alterando o seu caráter, mas ele vai alterando sua maneira de falar, de pensar e de agir. Então, ou a gente deixa o Espírito Santo ser o dono da nossa vida, e ele vai fazendo a gente ficar parecido com Jesus, ou a gente não deixa o Espírito Santo operar. E aí, meu amigo, a carne naturalmente leva você a fazer o que não presta. Cheio do Espírito Santo, você é uma bênção, sua vida é boa, sua vida é feliz. Vazio do Espírito Santo, você pode ser o maior frequentador de culto de uma igreja. Vazio do Espírito Santo, sua vida vai dar errado, vai ser infeliz, vai dar problema. Porque precisamos do Espírito Santo para ser crente de verdade e para vencer. Digam, eu dependo do Espírito Santo. Todo dia, para ser crente, para ser santo e para chegar no céu. Vamos ver isso essa noite na vida do Pedro, apóstolo Pedro. Pedro é um exemplo interessantíssimo sobre isso. Mas antes de olhar para Pedro, alguém podia argumentar e dizer assim: mas pastor, a Bíblia diz, quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, eis que tudo. Então, se eu estou em Cristo e sou uma nova criatura, eu não tenho que pensar nas coisas que eu fazia de errado no passado. Em tese, é verdade. Só que tem um problema: você é inteligente, você é ser humano, você tem memória. O problema do ser humano são as memórias. Por isso que quem vem de uma vida de muito pecado, aceitou Jesus, está limpo, está liberto, está lavado, está transformado, o Espírito Santo entrou, é uma nova criatura, o nome está no livro da vida, oh glória a Deus! Mas as memórias não são apagadas. Aquele monte de besteira que você fez antes de ser crente, de vez em quando, vai bater na sua memória. Você não vai pensar nisso 24 horas, porque o Espírito Santo está operando em você, te santificando, te deixando alegre, te botando para cima. Mas chega um momento que você deixa de orar, de ler a Bíblia, de buscar o Senhor, começa a faltar culto por bobagem, você começa a se desconectar do Espírito, na hora, os pensamentos das besteiras que você fez no passado, voltam. E com os pensamentos voltam também os desejos, a cobiça, a concupiscência. Então, quem está em Cristo é uma nova pessoa, né? Você não está dominada por um demônio, não tem um capeta dominando a sua vida, não. Você é dominado pelo Espírito Santo. Mas se você não tiver relacionamento diário com o Espírito Santo, a sua memória leva você a pensar no que você viveu, seja sexo, seja violência, seja malandragem. Por exemplo, quem antes de ser crente tinha até apelido, era esperto e tal. Aí lembrei. Quem antes de ser crente tinha apelido no mundo? Tira o Zé, né? E aí de vez em quando você é crente, você está cheio de Deus, você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, mas de repente vem naquela época: rapaz, quando eu era o João esperto, eu era assim, quando eu era o João esperto, eu era assim. É porque o Zé Pilintra dominava a sua vida, pode ser malandro, 7-1, dá volta nos outros, mais esperto que os outros. Se não se mantiver cheio do Espírito Santo, de vez em quando você lembra das malandragens. Antes de ser crente, aí eu pegava geral, no garanhão, pegava um monte de mulher. Antes de ser crente, aí eu era linda, eu pegava todo mundo. Olha, baixou o nível de Espírito Santo na sua vida e está batendo na memória aquela pessoa que você era antes de ser crente. Porque se você se mantém cheio do Espírito Santo, esse passado continua lá atrás.
mas baixou a espiritualidade, a memória funciona. Então, embora você seja uma nova criatura, Deus não arrancou sua memória. Aceitei a Jesus como Salvador, veio um raio, pá, quem era você? Não lembro de nada. Onde você nasceu? Não sei. Como foi sua infância e adolescência? Rapaz, não me lembro de nada. Infelizmente, podia ser assim, né? Ia ser mais fácil ser crente, né? Eu acho que mais fácil seria você aceitar Jesus e morrer na hora. Aí ninguém quer, né? Apagar o passado quer, mas morrer na hora que aceita Jesus não quer, né? Você vai para o céu, encontrar com Jesus, não tá bom não? Tá ótimo. Vai morrer hoje. Deus me livre, Jesus. O homem da foice. Corre. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3, vamos ver isso funcionando na vida de um dos grandes homens da história humana, que é o apóstolo Pedro. Marcos, capítulo 3, versículo 16. Jesus encontra esse homem, possivelmente mais velho que Jesus, Pedro era mais velho, e vai chamando os 12, um por um. E quando chega no Simão, Jesus disse: vou trocar teu nome. Você não será mais Simão. Seu nome agora será Pedro. Por que Jesus trocou o nome? Porque Deus, quando ele troca o nome na Bíblia, ele está mudando a natureza. Você vê isso com Jacó. Jacó era um malandro, um 7-1, um espertalhão, tomou a primogenitura do irmão Esaú, muito espertalhão. Quando Deus chamou Jacó para uma conversão, para uma conversa séria, ali o anjo com ele lá, e aí briga com o anjo, sai no tapa com o anjo deu uma espadada, ficou manqueco, vai, não vai, só te lá quando me abençoares e tal. E ali o anjo do Senhor, convence ele, ele se converte. Aí muda o nome dele de Jacó para Israel. E aqui, porque Jacó significava suplantador, malandro, esperto, Israel, aquele que luta com Deus e prevalece, mudou, né? Que luta ao lado de Deus, aquele que guerreia com Deus, Deus mudou. E aqui Simão, o nome Simão significa areia, algo granulado, algo sem liga, um punhadinho de areia. Mas Jesus diz: você não vai ser mais esse punhadinho de pedrinhas, não. Você vai ser Cefas, você vai ser Petros no grego, você vai ser uma pedra. Você vai deixar de ser um homem inconstante. Olha a natureza dele. Simão é algo granulado, algo que não tem força. É um monte de pequenas pedrinhas numa mão. E Jesus está dizendo: você não vai ser mais um monte de pedrinha, você vai ser uma pedra. Coeso, forte, Cefas, rocha, Petros. Vou transformar você. Você vai ser uma pedra. E não vai ser mais uma areia, um granulado. Oh, glória a Deus, que coisa boa. Então ele é mudado, a natureza de uma pessoa super inconstante para uma pessoa firme, como uma pedra constante. Jesus mudou. Estou mudando seu nome. Glória a Deus. Lucas capítulo 22, versículo 31. Só que embora Jesus tenha trocado, Nilson, o nome dele, a memória ainda está lá. A natureza de um homem inconstante ainda está lá. Por mais que ele fosse extremamente sanguíneo, mostrasse que tem uma coragem, todos te trairão menos eu. Bravo sou eu, bravo tem nome. Qual é o nome? Pedro. Eu sou bravo. Todo mundo te nega, eu sou bravo. Todo mundo te nega, eu saio. Eu mato, mas não te traio. Essa é a palavra de quem se acha Pedro. Mas ele agiu como Simão. Ele agiu como um frouxo, como um covarde, como uma pessoa super inconstante. Na hora que o bicho pega, na hora que tem que tomar uma decisão, e aí eu não é? Não, não sou não. Eu não sou um deles. Mas você é Galileu? Não vem com essa conversa. Mas você não. Cadê a pedra? Voltou a ser areia. Diminuiu a espiritualidade, a pedra voltou a ser o que sempre foi. Diga: eu dependo do Espírito Santo todo dia para ser pedra e não ser areia. Jesus disse para Pedro, os discípulos todos ali,
E aí ele olha para Pedro, mas também é trava-língua, né? Olha para Pedro, olha para Pedro, olha para Pedro, olha para Pedro. Disse também o Senhor, e aí ele chama o Pedro de quê? Como é que está escrito ali? Simão, Simão. De novo, 1, 2, 3. Simão, Simão. Mais uma vez, mais forte. Simão, Simão. Ué, por que Jesus está chamando ele de Simão? Não trocou o nome dele para Pedro? Tu não é mais um punhado de areia, tu é pedra. Só que aqui ele já estava vacilando. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para te cirandar, te esmiuçar, te esbagaçar, te arrebentar como trigo. E para tirar, o trigo é um pendão, né? Você tirar ali a semente para fazer o pão, tem que esfarelar. O diabo queria esfarelar o Pedro, esfarelar. Que morte horrorosa, como é que o diabo queria fazer com ele? Esfarelar. E aí Jesus diz, Simão, Simão. Porque foi nesse momento que ele deu uma de brabo. Todos, menos eu. Rapaz, o pedra, tu não é tão pedra assim não. Tu não está andando tanto assim comigo. Você é um punhadinho de areia, você se lembra de onde eu te tirei. Porque o diabo está querendo acabar contigo. E não vai acabar porque eu roguei ao Pai por ti. Eu roguei. Próximo versículo. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Então, quando ele está crente, qual é o nome dele? Quando ele está crente, qual é o nome dele? Mas ele começa a desviar, qual é o nome dele? A nossa vida cristã evangélica é boa, enquanto a gente continua sendo Pedro. Você volta a ser Simão, Satanás quer te pegar. Enquanto você se mantém Pedro, não tem capeta que toque numa unha sua. Agora tu volta a ser Simão. Mas meu pastor, por que minha vida está ruim? Eu entrei para a igreja, agora eu sou crente, mas as coisas não encaixam, não funcionam, continua dando tudo errado. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Seu nível espiritual baixou. Você deixou de vigiar, você deixou de orar, você não jejua mais, você está faltando culto, você não vem para a escola dominical, você não vem para o ensinamento de quarta-feira, você não está criando raízes, você não está afim de Deus, você não está se relacionando com a igreja, você está deixando o nível baixar, a peteca cair, então você está voltando a ser Simão e o diabo está querendo te despedaçar. É simples de entender. Jesus diz, tu não vai ser Simão mais, tu vai ser Pedro, Rocha, Petros, glória. Mas ele começa a dar mole, Simão, Simão, tu não é tão bom assim igual tu pensa não, cara. Se eu não oro por você, o diabo rasga você na unha. O que Jesus está querendo dizer para Pedro aqui? Você tem que depender mais de mim. Não se ache tão autossuficiente, não se ache tão bom. Estava conversando aqui com o evangelista Gerson, e eu falei, eu vou pregar algo sobre isso. Eu disse para ele, irmão, se eu não depender do Espírito Santo, eu não presto. Não há bondade em mim, eu não sou o bonzão, não sou. Se eu não buscar o Senhor nas madrugadas, todo dia de joelho, eu não presto. Diga, eu dependo do Espírito Santo, todo dia, para prestar. Aí, Jesus avisa ele sobre isso. Quando você se converter, você confirma seus irmãos. Foi avisado, foi alertado. Adiantou? O que ele fez em seguida? Quando Jesus está lá dentro, apanhando dentro da casa do sumo sacerdote, Pedro está lá na fogueira para ver se Jesus se libertava, dava um grito de independência, ver se Jesus saía daquela situação horrorosa. E aí vê que Jesus não reage, está apanhando, está sangrando, está esmurrado, está esbagaçado. Ele não sai, vem a criada e diz, ei, estou te conhecendo. Tu é crente? Eu não. Nunca fui. É um dos tais, não sou. Eu não conheço esse homem. Não sei quem é. Descarado, né? Não conhece Jesus?
A pessoa, quando começa a se desviar, ela vai ficando descarada, porque ela vai perdendo o poder do Espírito e a carne vai tomando conta. E sem Espírito Santo, todo mundo vira descarado. Ah, estou conhecendo o teu sotaque. Não sei o que você está dizendo. Aí o galo canta, negou Jesus. Que vergonha. Aí, para reconstruir a relação, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17, Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia, aparece aos discípulos, aí ele aparece num momento que agora ele vai para cima de Pedro para curar o Pedro, porque o Pedro está doente, está desviado, está afastado, Judas já morreu, um escândalo na igreja, todo mundo tenso. A felicidade era ver Jesus ressuscitado, né? Quando eles viam Jesus ressuscitado, era uma felicidade só, mas todo mundo com medo de morrer ainda, aquele clima só melhorou quando no Pentecostes eles foram batizados no Espírito Santo, ali melhorou, todo mundo se levantou, mas até o batismo no Espírito Santo, todo mundo com medo, mesmo Jesus ressuscitado. E aí Jesus, para poder resolver e curar a vida do desviado, Pedro, Simão, quando você se converter, Simão, porque tu vai deixar de ser Pedro, Jesus pergunta 3 vezes, Simão, filho de Jonas, tu me ama? E na terceira vez, de novo, o que está escrito lá? Simão, amas-me? Está chamando ele de quê? Pedro ou Simão? Pedro ou Simão? Pedro ou Simão? Por que está chamando ele de Simão? A vida espiritual dele não funciona. Não é? Não está muito afim de seguir a Jesus, não. E a pergunta de Jesus é simples. Você me ama ou não me ama? E eu já preguei isso várias vezes, vou repetir. Uma coisa que Jesus nunca vai abrir mão de você é se você ama Ele ou não. Eu não sou perfeito. De vez em quando eu faço uma bobagem. Ei, o Espírito Santo vai trabalhando dentro de você para te melhorar, para te sarar, para te curar, para te fazer santa, para te fazer santo, para te fazer crente. É a obra do Espírito. Quanto mais você se dedica à leitura da palavra, à oração, ao jejum, ao louvor, ao momento de adoração, mais o Espírito Santo opera em você, e aí você vai melhorando, o palavrão sai da boca, os pensamentos ruins desaparecem, as brigas deixam de existir, o seu caráter vai sendo transformado, o Espírito Santo vai melhorando você, de dentro para fora, de dentro para fora. Mas se esse amor deixar de existir, você deixa de buscar. Isso foi um domingo à noite que nós pregamos aqui, né? Sobre amar a Jesus. A igreja de Laodiceia não fez. Porque você age mais pelo desejo do que pela inteligência. Eu lembro de ter pregado isso aqui. A sua inteligência diz, não fume um cigarro. Isso causa câncer. É verdade. Mas o desejo... A inteligência diz, não beba álcool, isso vai te prejudicar, vai matar as células neurais, você vai ficar mais burro. Aí vem a geladinha. A inteligência, você sabe o que tem que fazer. O problema é o desejo. Por isso a Bíblia diz, filho meu, dá-me o teu cérebro. É assim? Não, filho meu, dá-me o quê? Desejo. O desejo é mais forte do que a inteligência. Por isso Jesus vai no coração do Pedro e não na mente. Você me ama ou não me ama? Tu está a fim de ser crente, de me seguir ou não está? O que você quer? Hein, Simão? Porque se você voltar a me amar, Simão, você volta a ser Pedro. Mas enquanto você não estiver mais gostando de mim, você volta a ser aquele fracassado do Simão, com a vida horrorosa, cheio de problemas, cheio de trauma, duro igual um coco, casamento ruim, filhos ruins, saúde ruim, começa a dar tudo errado. E aí, graças a Deus, né? A misericórdia que ele diz, Senhor, eu te amo, tu sabes de tudo. E aqui ele volta para Jesus, foi batizado lá no dia de Pentecostes. E Pedro é uma personalidade tão importante no Novo Testamento, a gente fala muito de Paulo, pela sabedoria que Deus lhe deu, mas Pedro não tinha a escrita e a sabedoria de Paulo, era um homem analfabeto, pescador. Mas quem é que inaugura a igreja de Jesus na terra? Quem é que vai para o meio da rua e prega e quase 3.000 pessoas se convertem de uma vezada só? Quem foi? Tiago?
Filipe? Não. Tomé? Não. Quem foi lá para o meio da rua pregar para a multidão? Ele tem essa conversa aqui com Jesus, é restaurado no Pentecostes, é batizado no Espírito Santo, cheio do fogo, do poder, vai para a rua, prega! Inaugura a igreja. Porque ele voltou a ser... Ele voltou a ser... Ele voltou a ser... Pedro. Então depois do Pentecostes, eu começo a terminar, depois do Pentecostes, tudo resolvido, falando em mistério, cheio do poder, foi para a rua, voltou a ser uma pedra, voltou a ser uma das bases da igreja, voltou a ser um dos substitutos de Jesus na terra, um dos grandes líderes da igreja primitiva, Jerusalém, voltou a ser uma pessoa importante no Evangelho. Pedro agora nunca mais vai ser Simão, Pedro agora está cheio do Espírito Santo, Pedro agora é um homem firme, forte, não é um punhado de areia, um granulado inconstante, agora ele voltou a ser pedra, para sempre ele será uma pedra, e nunca mais vai vacilar? Não, porque mesmo batizado no Espírito Santo e sendo obreiro, você continua tendo o quê? O quê? Memória. O quê? O quê? Dá juízo, Jesus. Então, mesmo cheia do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, essa pessoa que você foi antes de ser crente, não é que ela ainda está dentro de você, porque dentro de você está o Espírito Santo, mas ela ainda existe na sua memória. Quer ver isso? Gálatas capítulo 2, versículo 11. Já é um dos líderes da igreja, Cássio. Pedro agora é um dos líderes. Voltou à posição de homem de Deus, cheio do poder de Deus. Imagina, ele e João foram lá, levantaram um paralítico. O cara tinha 40 anos de idade, já nasceu paralítico, coxo, nunca andou na vida. Eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, e o cara passa correndo. São Silvestre, campeão da São Silvestre. Nunca fez fisioterapia, não tomou anti-inflamatório. Eu estou aqui dopado de anti-inflamatório, por causa do tornozelo. O cara levantou e saiu andando e pulando, sem nunca ter andado na vida. Quem orou por ele? Pedro e João. Então agora João é uma nova criatura, cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, um apóstolo, mas e aí? E aí? O problema é que eu e você, por mais cheios do Espírito Santo que eu e você sejamos, não se iluda. O maior inimigo que você tem é você mesma. É você mesmo. O problema é a memória. Na malandragem, no sexo, no murro, na fraqueza. Bora! Ai, não vou não. Covarde, metida valente, mas na hora H, tímido, como a Bíblia diz em Apocalipse. Está numa situação, de repente, entregando um folheto, alguém vem, estou te conhecendo, não sou crente não, estou aqui só de passagem. Negou a fé, negou Jesus. Você era assim antes de ser crente. Então essa natureza ruim, ela ainda existe na sua memória. Pedro já tinha passado por tantas situações, já parecia estar super Petro, super Pedro, super Cefas, super estável, super bom, super crente. Aí Paulo teve que dar um beliscão nele, porque ele vacilou lá na frente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Paulo está dizendo que deu uma bronca no Pedro. Chamou ele na conversa e descascou. Próximo. Por quê? Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, irmão de Jesus, o líder da igreja de Jerusalém, Tiago ali não é Pedro, Tiago e João, é Tiago, irmão de Jesus, segundo os comentaristas. Antes do Tiago, que era o líder da igreja em Jerusalém, na sede, chegar, Pedrão comia com os gentios, com os que não eram judeus. Estava super simpático.
Os caras não eram nascidos em Israel, mas Pedro estava lá. Inclusive, quem levou o evangelho a primeira vez para os gentios não foi Paulo, foi Pedro, na casa do Cornélio. Deus usou Pedro para quem não era judeu ouvir o evangelho. Então ele dava super à vontade com eles lá. Quando chega Tiago de Jerusalém com a comitiva de obreiros dele, aí Pedro, depois que chegaram, se foi retirando, se apartou deles, temendo os que eram lá de Jerusalém, os circuncidados, os que tinham aquele uso costume dos judeus. Então Pedro vacila de novo, fazendo discriminação com os irmãos. Bora, Pedro, come aqui esse pão, vamos embora, faz isso aí. E quem está chegando ali? O pastor Tiago com os obreiros da sede. Ficou com vergonha, ele estava comendo com o povo, ficou com vergonha do povo, porque o povo não era judeu. E vocês sabem que até hoje os judeus são super preconceituosos, né? Eles super se acham filhos de Abraão, eles super se acham filhos da promessa, porque a Bíblia lhes dá até esse direito. E eles não acreditam em salvação fora de Israel. Imagina naquela época como era então. Então os judeus estavam meio que discriminando. E quando chegam lá e vê Pedro comendo com quem não era judeu, todo mundo não é crente, todo mundo não é uma igreja só? Mas Pedro se fez de bobinho quando Tiago chega com os da circuncisão. Pula para o 14, por favor. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, Paulo, com raiva, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? O que acontecia nessa época? A pessoa aceitou Jesus como Salvador, ela não era israelita. Mas a igreja em Jerusalém, que era a sede, dizia: não, vocês vão ter que fazer a circuncisão. Um menino de 8 dias vai ter que tirar a pelezinha lá do prepúcio, como foi feito com Abraão. Mas eu não sou judeu, mas vai ter que fazer, porque a lei aqui é assim a lei de Moisés. Esse era o conflito da época. E já tinha sido dito que quem não era judeu só precisava deixar de fazer 4 coisas, que eram as 4 misérias que aquele povo pagão vivia: idolatria, adorar vários deuses, dentro do culto pagão da idolatria, beber sangue e comer vísceras, carne sufocada, intestino, estômago de bicho. Eram bruxos feiticeiros na época. E era comum, por causa do ritual pagão também, serem prostitutos, promíscuos, homem com homem, mulher com mulher, mulher com bicho, bicho com homem. Ninguém era de ninguém, porque era a cultura da época, o paganismo. Então, quando a igreja se junta em Atos 15, em Jerusalém, para ver o que ia fazer com os crentes que não eram judeus, o Espírito Santo, meu Deus, a Bíblia diz, nos pareceu bem o Espírito Santo e a nós, dizer para os irmãos que não são israelitas só o seguinte: gente, vocês não têm que guardar a lua, vocês não têm que fazer Páscoa, vocês não têm que circuncidar, isso é coisa de judeu, nós vamos continuar fazendo só para evangelizar os do nosso país, mas vocês que não são do nosso país, não precisam seguir a nossa lei lá de judaica, a nossa Talmud, a nossa Mishnah, o nosso Ushkum, esquece isso, vocês só vão deixar de prostituir, de adorar vários deuses e parar de beber sangue e comer víscera. Abandona o paganismo, que está ótimo. Mas Pedro entendia, sabia disso, era um dos líderes, estava na reunião de obreiro. Mas quando o Tiago chegou, a pedra voltou a ser. Porque por mais que ele já fosse um dos grandes líderes da igreja, todos nós, eu e você, continuamos a ter. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça, por favor. Eu vou dar 3 minutos de relógio para o Espírito Santo te ajudar agora, enquanto você fala com Deus em oração. Sobre quem você era antes de ser crente.